Vamos continuar a leitura da aula de Silachara Maharaj, que paramos hoje de manhã. O subtítulo da aula da manhã foi, na verdade, Vida Bizarra. A vida bizarra, Silachara Maharaj falou, é a vida sem Deus. É a vida em família sem Deus. Isso é uma vida bizarra. Não vai te levar para lugar nenhum de felicidade, não vai te dar nenhum benefício espiritual, se você não servir Deus. Então vamos continuar aqui agora a leitura. Então o subtítulo da aula agora é Misericórdia Liberal do Senhor Supremo. Então uma aula de Silachara Maharaj, no dia 28 de janeiro de 2020, ela foi dada em Bengali, essa aula, e ela foi traduzida do Bengali para o inglês e transcrita, e agora vamos lê-la em português. Então, Silachara Maharaj começa falando aqui. Eu vim aqui novamente, depois de muitos dias. Os pais de um devoto, eles ficaram perturbados, pensando que eu tinha feito um grande mal. Eu vim para esta aldeia, sequestrei um menino e fui embora. Eles disseram que eu vim aqui para roubar, mas eu estou pensando, quem mais pode me dar outro lugar como este para roubar? Um filho querido é a maior e mais preciosa riqueza da casa. Você pode encontrar tanto dinheiro e riqueza neste mundo, mas um filho é mais precioso do que qualquer riqueza no mundo. E eu vim aqui, roubei o seu filho amado, e fui embora. Agora, eles entenderam que eu não fiz nada de errado. É por isso que eles me chamaram para vir novamente. E eu vim. Eu vim novamente, desta vez. Eu vim novamente. Eu não fiz nada de errado, porque é uma grande fortuna um pai ou uma mãe. E aí tem um verso aqui que diz o seguinte: o que aconteceu aqui? Silachara Maharaj, ele pegou a criança, né, o filho do casal, e levou para ser devoto, levou com ele. Mas isso não aconteceu somente com esse menino, tem vários casos nas escrituras, mas vamos continuar a ler aqui o verso que Silachara Maharaj falou. O serviço, ele não vem apenas por uma pequena fortuna. O serviço espiritual, ele não vem por apenas uma pequena fortuna. Aquele que tem um serviço devocional, ele tem que ser muito grato e honrar esse serviço. Porque você tem muita fortuna, você que faz um serviço devocional. Você que tem um serviço responsável, que seja fazer a guirlanda no templo, que seja limpar o templo, que seja fazer o puja, o arati, que seja oferecer a comida, que seja cozinhar, que seja limpar o banheiro, qualquer serviço que é feito, é muita fortuna espiritual. Não é qualquer um que tem essa fortuna. Esse é o verso aqui que Silachara Maharaj falou. Somente depois de 10 milhões de nascimentos de boa fortuna, você pode desistir deste mundo material. Veja só que Silachara Maharaj está falando.
somente depois de 10 milhões de nascimentos de boa fortuna, você pode desistir deste mundo material. É muito difícil largar o mundo material. Por isso são poucos os moradores do templo. Tem que ter muita fortuna, uma pessoa que larga tudo da vida material, a família, o emprego, tudo, fama, poder, e vai se dedicar no templo, servindo Deus o tempo todo, 24 horas, sem ganhar nada em troca material. É muito difícil, tem que ter muita fortuna espiritual. Não é qualquer alma que está preparada para isso. Então, como diz aqui Srilacharya Maharaj, nesse verso, depois de 10 milhões de nascimentos e boa fortuna, você pode desistir desse mundo material. Somente se você tiver a fortuna acumulada ao longo de milhões de vidas, você pode renunciar ao mundo material e tudo nele. Ao mesmo tempo, o Senhor é tão misericordioso, mesmo que nós façamos algo errado, Ele ainda concede a sua misericórdia. Uma história muito bonita, ela foi contada ontem, mas muitos de vocês não estavam presentes. Então, eu vou contá-la agora novamente. Paranguru Maharaj, Srila Siddhar Maharaj, ele contou essa história. Aconteceu há mais de 1000 anos atrás. Todos vocês sabem quem é Prahlada Maharaj. Vocês ouviram falar dele no Śrīmad Bhagavatam ou em outras fontes. Muitos também viajam comigo para o sul da Índia, onde nós recebemos o darshan da casa de Prahlada Maharaj. Então, Prahlada Maharaj, a casa dele é no sul da Índia. E Hiranyakashipu, a escola de Prahlada Maharaj, Sinhachalam, Ahobilam, os templos de Pana Nishinra, Lakshmi Nishinra e outros lugares. O Senhor Nishinradeva, ele apareceu por causa de Prahlada Maharaj. O próprio Senhor Nishinradeva, o próprio Senhor Krishna, ele diz: eu estou preso aos corações de meus devotos. Não posso me esconder de meus devotos. Além disso, o Senhor diz: eu não posso escapar de Shrimati Radharani. Mesmo quando eu mostro a minha forma de Narayana, mesmo que eu mostre a minha forma de 4 braços, quando ela vem, eu não posso mais me esconder. Então, Krishna, se ele assume a sua forma de Narayana, de 4 braços, quando Shrimati Radharani chega, ele não consegue se esconder. Ele volta para uma forma humana, que é a forma que ele mais gosta. Shrimati Radharani, ele não consegue se esconder dela. Sempre sou pego por ela. Shrimati Radharani é a melhor entre os adoradores de Krishna. É por isso que o seu nome é Radhika. Então, como você sabe, Prahlada Maharaj, ele apareceu na casa de Nishinradeva, de Hiranyakashipu. Mas o que muitos não sabem é que Prahlada Maharaj, ele se tornou um devoto como resultado de alguns sukritis de suas vidas anteriores.
Se você ouvir que tipo de Sukriti, você vai se surpreender. Em sua vida anterior, ele nasceu em uma aldeia como um menino chamado Vasudeva. Na selva, perto da aldeia onde ele nasceu, havia um antigo templo quebrado, um templo destruído, sem ninguém morando, do senhor Nishinradeva. Porque o templo foi abandonado, estava em um estado muito sujo e muitas árvores e plantas começaram a crescer dentro do templo. Ninguém limpou o templo. Às vezes, algumas viúvas, elas vinham uma vez por semana para oferecer a comida e depois iam embora. O senhor Nishinradeva, ele permaneceu no templo dessa maneira, jejuando a semana inteira. Ninguém serviu ou cuidou da deidade. Em algum momento, Vasudeva, que é Prahlada Maharaj, né? Ele veio como Vasudeva, ele se apaixonou por uma linda garota. E ele queria fazer algo errado com ela. Queria namorar com ela. Para onde ele iria com a garota? Eles foram para a floresta e procuraram um lugar adequado. Eventualmente, eles chegaram àquele templo abandonado, mas, vendo que o templo estava muito sujo, a garota, ela se recusou a entrar no templo. Vasudeva disse a ela, espere, eu vou limpar o lugar. Ele limpou o templo do senhor Nishinradeva. Embora ele tivesse vindo para fazer algo não apropriado, namorar, o senhor não olhou para isso. Em vez disso, o senhor Nishinradeva, ele pensou, o meu templo não foi limpo por tanto tempo, tantos anos, mas esse homem, esse garoto, não importa qual fosse a sua intenção, ele veio e limpou o templo. Como resultado disso, Vasudeva ganhou o Sukriti e ele tornou-se Prahlada Maharaj, um devoto puro. Ele nasceu como filho, como devoto do Senhor. O Senhor é tão misericordioso. O Senhor Supremo, ele concede a sua misericórdia até mesmo para aqueles que vêm para matá-lo, como foi o caso de Atasur, Bakasur, Batsasur, Putana e muitos outros, mas cantamos tanto o santo nome, fazemos tantas coisas e nada nos acontece. Por quê? Por que nós fazemos tudo isso e nada acontece para nós? Porque nós cometemos mais ofensas do que tentamos servir ao Senhor. Então é uma conta muito simples. Se você comete mais ofensa do que você serve Deus, é claro que a gente não vai ter um resultado adequado. Se você mais suja a alma do que você limpa ela, é claro que cada vez ela fica mais suja. Então aqui, Prahlada Maharaj, ele ganhou Sukriti na vida anterior por ter limpado o templo do senhor Nishinradeva. Para que ele fez isso? Para namorar. A causa não era devocional, mas o senhor Nishinradeva é tão misericordioso que deu Sukriti para ele. E na próxima vida ele veio como Prahlada Maharaj, um devoto puro, filho de um demônio, Hiranyakashipu, mas um devoto puro. E o senhor Nishinradeva só veio para salvar Prahlada Maharaj. Como foi dito aqui, o senhor está preso ao devoto puro.
O Senhor não consegue se livrar de um devoto puro. Ele está preso, ele é um servo do devoto puro. Então, essa história aqui é muito bonita de Prahlada Maharaj, que na verdade era Vasudeva na vida anterior. E Deus deu uma misericórdia para ele. Mas nós, por que nós não temos, como diz aqui Srilacharya Maharaj? Porque nós cometemos mais ofensas do que nós tentamos servir ao Senhor Supremo. Nós fazemos ofensas ao Senhor Supremo, ao Santo Nome. Nós fazemos ofensas à santa morada do Senhor, ao templo, aos locais sagrados. Nós fazemos ofensas ao serviço do Senhor Supremo. Nós fazemos ofensas aos Vaishnavas, os devotos do Senhor. Diz-se que o serviço ao Senhor, ele não pode ser obstruído, mas os pecados e ofensas não são a mesma coisa. Se você cometer uma ofensa, isso obstruirá o seu serviço devocional. É por isso que nós devemos sempre evitar ofender os devotos. Nós devemos sempre evitar ofender ao santo nome, ofender ao serviço, ofensas às moradas sagradas, ao templo, e as ofensas aos Vaishnavas, Prajalpa. Então nós devemos evitar todo esse tipo de ofensa. A ofensa afasta a pessoa da devoção. Esse é o problema. Se você ofende um Vaishnava, um devoto que está tentando fazer o serviço, um Vaishnava, claro, devoto puro, mas se você ofende aquele que está tentando servir, se você ofende o local sagrado, o templo, se você ofende o santo nome de Deus, se você ficar falando para Jalpa, coisas materiais, se você faz qualquer tipo de ofensa ao guru, claro, é a pior ofensa. Se você fizer qualquer tipo de ofensa, o serviço vai abandonar você. O serviço devocional que você faz, ele abandona você. Krishna tira o serviço de você. Não devemos nunca cometer ofensas. A pior coisa que pode ocorrer na vida de um devoto, de alguém que está praticando a devoção, é ofender. Olhar o que o outro está fazendo errado e ficar divulgando. Isso é muito ruim para a devoção de qualquer devoto, de qualquer um que está tentando servir. O Guru fala isso, mas nós estamos sempre falando dos outros. Isso é um costume, um mau hábito que nós temos. Isso é muito ruim para a nossa devoção. E como é que vamos conseguir largar esse mau hábito praticando corretamente? Seguindo o que o Guru fala, Sadhu Sangha, associação com devotos. Se você cometer uma ofensa, isso o obstruirá, isso afastará você do seu serviço. É por isso que nós devemos sempre evitar ofensas. Nós devemos sempre evitar ofensas ao Santo Nome, a todas essas ofensas que eu falei agora há pouco. Aos Vaishnavas, enfim. Aí Srilacharya fala um verso aqui que diz o seguinte: nós devemos aceitar o favorável à devoção e devemos rejeitar o desfavorável à devoção. Nós devemos evitar associação com não devotos. Esses são os espinhos no caminho da vida devocional. Então,
Se você não rejeitar o que é desfavorável à devoção, esses são os espinhos que nós vamos furar o dedo, furar o corpo. Eles obstruem a devoção. Então, vamos para a próxima aula, continuidade dessa aula aqui de Srilacharya Maharaj. Voltando no que ele falou, a pior coisa que tem é a ofensa, a parada. Se tem algo que tira você da devoção, tira qualquer devoto da devoção, é a parada. Ofensa aos devotos, ofensa ao local sagrado, ofensa ao serviço devocional, ofensa ao guru, ofensa aos Vaishnavas, ofensa ao santo nome. Qualquer tipo de ofensa, ela perturba, ela te tira da devoção. A mais profunda perturbação e desejo. Esse é o subtítulo da aula agora que vamos ler. É a parte 2 da aula que estávamos lendo agora. Ela é dividida em partes, então essa aqui é a parte 2. Ele começa falando um verso, Srilacharya Maharaj, que diz o seguinte. Quando quanta bobagem você pode falar todos os dias? Quantas conversas fúteis você tem todos os dias? Você não pode dizer o nome de Govinda nem uma vez? Então esse é o verso que Srilacharya Maharaj falou. Nós estamos o tempo todo falando bobagem, falando sobre política, falando sobre esporte, falando da vida do outro, falando prajalpa, sempre falando besteira, coisas inúteis, fúteis. E você não pode falar o nome de Govinda, o nome de Krishna. Este é o verso que Srilacharya Maharaj falou. Nós falamos tanto, só sabemos falar e pensar em comida e roupas. Nós pensamos tanto em nosso corpo, nós procuramos tanto nós nos preocupamos com o corpo que nós não temos tempo para clamar ao Senhor Supremo. Não servimos ao Senhor Supremo com amor. Alguns adoram o Senhor Supremo por medo. Alguns adoram o Senhor Supremo na esperança de obter alguns benefícios materiais. E alguns adoram ao Senhor Supremo por dever, pensando que, por terem nascido, eles devem servir ao Senhor Supremo. Mas nós não servimos ao Senhor Supremo com amor divino, transcendental, prema. Nós nem mesmo queremos, nem mesmo demonstramos qualquer desejo de provar o néctar do amor divino pelo Senhor Supremo. Nós nunca ansiamos por isso. Não podemos nos submeter ao Senhor Supremo com favor. Krishna, você é meu todo, você é tudo para mim. Por favor, que eu me torne o teu, que eu me torne teu. Dizemos muitas coisas, nós cantamos tanto os santos nomes com a boca, mas antes de vir dar conselhos aos outros, dê conselhos a si mesmo. Primeiro estude, aprenda por si mesmo, pratique o que você prega primeiro. Então, você pode dar conselhos aos outros.
Então, na verdade, aqui Srila Chaitanya está falando, só pode pregar, só tem o direito de pregar aquele que pratica corretamente. Antes de começar a dar conselhos para os outros, falar sobre isso, sobre aquilo, pratique, leia, estude, aprenda, pratique, e depois você pode falar para os outros. Como que você vai falar algo que você não faz? Se você falar algo que você não faz, você não acredita naquilo que você está falando. Porque aquele que acredita no que fala, ele vai fazer aquilo. Como você vai mandar alguém fazer algo se você mesmo não faz? Nós temos que compreender isso. E nós não queremos, a verdade, a realidade é que nós não queremos amor por Deus. Nós queremos continuar na vida que nós temos, desfrutando, comendo comida que não é oferecida para Deus. Quem não gosta de ir num restaurante, quem não gosta de ir num hotel, aquela mesa enorme, cheia de comida, você não sabe nem o que pegar, você come até passar mal. Quem não gosta disso? Quem prefere honrar a praçada do que comer uma comida dessa, quentinha, hoje está frio aqui em São Paulo, né? Comer uma comida quentinha num restaurante? Quem prefere honrar uma praçada do que comer uma comida quentinha? Nós, na verdade, não queremos amor puro por Deus. Essa é a realidade. Aquele que fala que quer, ele está falando da boca para fora. Se ele tem a opção de comer uma comida quentinha, gostosa, do que honrar a praçada, ele vai querer comer a comida quentinha, gostosa, num restaurante, numa pizzaria. Ele não quer, nós não queremos amor puro por Deus. Se nós quiséssemos amor puro por Deus, estaríamos reunidos juntos, pedindo, clamando por Deus, como diz aqui no texto. Nós estaríamos juntos cantando, porque ele falou, o canto congregacional dos santos nomes, essa é a religião da era de Kali Yuga. E nós não fazemos isso, por quê? Porque nós não queremos amor puro por Deus. Nós queremos continuar no mundo material. Mas quando vem o sofrimento, aí todo mundo reclama. Quando vem o sofrimento, porque a vida material é dual, é o mundo da dualidade. Você pode estar feliz com a mente em algum minuto, depois você está triste. Aí sim a pessoa vai pensar em Deus, mas querendo algo em troca. Não é essa a filosofia que a gente segue, Gaudiya Vaishnava, que os gurus estão falando para nós. Então, como disse lá Acharya Maharaj, nós não queremos Deus. Nós queremos, a maioria quer usar Deus para conseguir algo em troca. A maioria quer, na verdade, usar Deus, não quer servir Deus. Por isso, Srila Bhaktivinoda Thakur fala, nós somos pessoas más, nós somos mesquinhos, nós somos invejosos, nós somos pessoas más, invejosas, temos a ganância de ter o que o outro tem material. Essa é a realidade. Srila Bhaktivinoda Thakur falou isso. Se nós quiséssemos ao contrário, se quiséssemos Deus, se quiséssemos limpar nossa alma, nós estaríamos praticando corretamente. Como eu coloquei hoje no grupo do Templo de São Paulo, mais de 100 devotos e simpatizantes, eu falei, qual é a melhor forma de aproveitar o dia feriado hoje aqui em São Paulo, no Brasil? Qual a melhor forma de aproveitar o feriado? Vir ao templo, servir Deus. Servir Deus é a melhor forma de aproveitar o feriado. Não é ir passear, não é fazer isso ou aquilo. E qual a melhor forma de servir Deus? Associação, sadhusanga, congregacionalmente. E hoje quem veio aqui no templo? Quem está aqui no templo? Qual devoto, qual simpatizante que está aqui hoje participando? Ninguém. Então por quê? Porque ninguém quer amor puro por Deus. Ninguém quer sair da roda do Sansara. Se quisessem, se todos nós quiséssemos, o templo estaria com devotos aqui hoje. Mas não tem. Então, Krishna dá toda a chance para nós. Ele dá a chance de cantarmos congregacionalmente. Ele dá a chance de nós escutarmos Harikatha
de um devoto puro, Srila Acharya Maharaja, que é a aula dele. Ele dá toda a chance para nós, mas ninguém aproveita a chance de servir Deus. Esse é o grande problema. Por isso nós continuamos doentes. Nós, alma, estamos doentes. Mesmo aquele que tem muita doença no corpo, não é nada perto da doença da alma. Toda alma aqui está muito doente. O mundo material, as almas estão extremamente doentes, mas nós não percebemos isso. E um dos sintomas da doença é não vir ao templo. Um dos sintomas da doença é não servir Deus corretamente. Continuando aqui a aula, um outro verso que Srila Acharya Maharaj fala, ele diz o seguinte: primeiro você siga você mesmo a instrução das escrituras dos gurus. Depois ensine os outros. Se você não praticar o que você prega, a sua pregação não funcionará. É por isso que os santos, os sadhus, o guru genuíno, os Vaishnavas, eles vêm de porta em porta, eles vão de porta em porta, de casa em casa, implorando, cante Krishna. Cante Krishna. Eu estou implorando, por favor, por uma coisa apenas. Venha comigo e cante o santo nome de Krishna. Você deve cantar Hare Krishna. Isso é o que os sábios, os santos, eles pedem. Por favor, eles vão de porta em porta pedir, por favor, para as pessoas. Cante Hare Krishna. Siga as instruções de Krishna. Um outro verso diz assim: eu trouxe o remédio para dissipar Maya, a ilusão. Ore por este Harinama, Mahamantra, e aceite-o. É necessário implorar e orar pelo santo nome, pelo Mahamantra Hare Krishna. Você deve querer. Eu lhe trouxe o remédio para destruir a sua ilusão. Você caiu na escravidão, na ilusão, e esqueceu do Senhor Supremo. A pessoa suprema. Você se esqueceu do que é a verdadeira, do que é verdade. E você pega a falsidade como a verdade. Você, na verdade, nós aceitamos a falsidade como a verdade. A ilusão é falsa. Nós não estamos aceitando o que Deus deu para nós. Nós estamos aceitando o que é falso, a falsidade. Nós aceitamos a falsidade como verdade, caindo na escravidão ilusória. Você esqueceu aqueles que são os seus verdadeiros. Você esqueceu que Krishna é o seu próximo, é o mais próximo de você e querido. Preso pela vida familiar, material, você pensa que a sua esposa, os seus filhos, a filha, os amigos, os parentes, pai, mãe, são seus. Você vive apegado a tudo isso, mas não tem apego ao Senhor Supremo. Esse verso aqui realmente cai para todos nós. Esse é o verso que pega todos nós. Vou ler novamente ele. Você esqueceu aqueles que são seus. Você esqueceu que Krishna é seu. É o seu próximo, é o mais próximo e querido. Preso pela vida familiar, material, você pensa que
a sua esposa, seu marido, o seu filho, a sua filha, os amigos, os parentes, o pai e a mãe, são seus. Você vive apegado a tudo isso, mas não tem apego ao Senhor Supremo. Essa é a verdade. Por isso nós continuamos no mundo material, vida após vida, e não querendo sair daqui, porque nós estamos presos nessa ilusão que tudo é nosso, a família é nossa, o pai, a mãe, o filho, a filha, a esposa, o marido, tudo é nosso, o dinheiro é nosso, e nós não saímos desse mundo material, e o mundo material é o mundo do sofrimento. Continuando aqui com outro verso, Silachar Maharaj fala, que eu tenha a mesma afeição e atração por seus pés, está falando para Deus, que agora eu tenho por coisas materiais. Isso está no Gita Valley, capítulo 4, verso 5, é de Srila Bhaktivinoda Thakura. Você deve servir ao Senhor Supremo com o mesmo amor que agora tem por sua esposa, filho, amigos, parentes, animais de estimação, tudo. Se você não servir ao Senhor Supremo com amor, você não o receberá. Você terá que continuar vindo a este mundo de novo e de novo e de novo. Você terá nascimento de novo e de novo e de novo. Você pensa em como satisfazer os seus próprios interesses, como de obter algo para si mesmo, como garantir a sua própria felicidade e conforto. E se você não pode amar ao Senhor Supremo, então não é possível obter o Senhor Supremo desta forma. Então, como diz aqui, nós estamos presos, nós amamos a família, as coisas materiais que nós temos, nós estamos achando que somos felizes com isso, mas não estamos querendo Deus. Não estamos querendo o serviço a Deus. Estamos presos no mundo material ilusório. E enquanto isso acontecer, nós vamos nascer e nascer e nascer. Ganhar outro corpo e ganhar outro corpo, ganhar outro corpo, vida após vida. No corpo humano, no corpo animal, no corpo de planta, no corpo de animal aquático, de animal terrestre, de animal que voa, numa bactéria, no fungo, no ácaro, numa planta, no plano celestial como ser humano, no plano infernal como ser humano, voltando como animal, voltando como planta, depois voltando para a Terra, nas 400 mil espécies de seres humanos que tem na Terra, e assim por diante, vida após vida. Vida após vida, se não quisermos servir Deus corretamente, se não quisermos realmente Deus. Esse é o futuro de quem não quer Deus, de quem não quer servir Deus. Não adianta falar da boca para fora, eu quero Deus, eu quero Mahaprabhu, eu quero Goura. Você tem que praticar o que ele instruiu. Você tem que praticar o que os gurus falaram. Senão não adianta falar. Somente falar não adianta nada. Nós temos que fazer. Os sadhus, os santos, o guru e os vaishnavas, eles deixaram tudo neste mundo para nós. Por causa do Senhor Supremo. Não estou falando daqueles que apenas se chamam sadhus, santos. Não alguns sadhus que usam tilaka. Ninguém se torna um sadhu, um sábio, um santo, apenas por usar marcas de tilaka na testa, no corpo. É necessário não se vestir. Não é necessário se vestir como um sadhu, como um santo, mas é necessário tornar-se um santo. Se você pudesse ter a associação de tais sadhus genuínos, que não entendem nada além
de servir ao Senhor Supremo, que não pedem nada, não perdem nenhum tempo seu com outras coisas, que não têm a preguiça ou má vontade, que sempre falam sobre o Senhor Supremo, que pensam no Senhor Supremo, que anseiam pelo Senhor Supremo. Nós temos que ter essa associação de pessoas que estão nesse nível. Só pensar em Deus, só querer servir Deus, não ter preguiça, não ter má vontade, ser humilde e tolerante, dar honra a todos sem querer em troca. Esse é um verdadeiro sábio, esse é um verdadeiro acharya, esse é um verdadeiro guru. Nós somos almas miseráveis, profundamente presas à ilusão material. Existem almas condicionadas e existem almas liberadas, mas nós saímos tão profundamente na vida familiar, nós estamos tão caídos na vida familiar, tão profundamente viçaia ao mundo material. Aí tem um verso aqui que diz o seguinte: sempre tenho pego a mortalidade do mundo material e nunca fui atraído para o Kirtan de Mahaprabhu. Nós estamos sempre bebendo o veneno de viçaia, o mundo material, e tudo o que há nele, mesmo sabendo que o veneno mesmo sabendo que é veneno, ainda nós bebemos ele, pensando que é néctar. O que falar do anseio, do desejo, do néctar? Nem estamos tentando obtê-lo. Ninguém está tentando obter esse néctar. Nós estamos tomando veneno, sabemos disso e continuamos tomando veneno. Nós não queremos o néctar. Nós sabemos que existe, mas nós não queremos. Nós queremos continuar a tomar o veneno. Nós não estamos nem tentando obter o néctar. No entanto, aqueles que tomaram o néctar, eles não podem nem pensar em obter outra coisa. Eles não querem outra coisa. Ansiando pela grande alegria desse amor divino, transcendental, nós devemos sempre lamentar e nos sentir perturbados. Eu não tenho sido capaz de servir ao Senhor Supremo. O meu Senhor Prabhu, a minha vida passou em vão e não há nada que eu possa fazer agora. Eu fiquei velho e arruinado pelas 5 doenças materiais. Não posso fazer nada por você agora. É isso que Srila Maharaj está dizendo aqui. E para terminar aqui essa parte da aula, ele diz assim: é preciso sentir-se sempre perturbado e ansioso para chegar ao Senhor Supremo. É necessário ter sempre um desejo muito forte. Então, o Senhor Supremo, ele dará o seu darshan um dia. Você entende o que eu estou dizendo? Srila Maharaj está falando aqui, nós não queremos Deus, mas nós temos que querer Deus. Nós temos que pensar que nós estamos perturbados, que nós não estamos querendo servir Deus. Isso é uma perturbação muito grande. Nós estamos arruinados nessa forma que estamos vivendo agora. É preciso sentir sempre essa perturbação e ansiar por Deus.
Nós temos que ter vontade de querer Deus. A vida passou. Se nós não enxergarmos isso, a vida passou, o tempo passou e nós não servimos Deus. Então nós temos que querer isso. Senão, ficamos velhos. Cada dia que passa é um dia menos, como eu falei ontem, não é um dia mais. Cada dia que passa é um dia menos na nossa vida. Nós temos que compreender isso. Não é um dia mais, é um dia menos. Então, nós ficamos velhos, o tempo passa e você não fez nada para servir Deus. Isso é extremamente inauspicioso. Nós temos que compreender isso. Compreender que a vida material sem a vida devocional não é nada, é em vão. Gradativamente nós temos que ir fazendo a vida devocional e largando a vida material. Mas ninguém quer fazer isso. Então isso é uma má fortuna nossa. Nós estamos enfiados em maia. Nós não queremos a vida devocional. Esse é o grande problema de todos nós. Nós não queremos o que é bom para nós, porque nós não sabemos o que é bom para nós. Sri Charamala já falou isso também. Nós, se seguirmos a nossa mente, nós estamos arruinados, porque nós não sabemos o que é bom para nós. O Guru é o único que sabe. O Guru genuíno é o único que sabe o que é melhor para nós. Então nós temos que seguir a guia, o Guru genuíno. A guia, ele é o capitão do barco. O capitão do barco, o que ele faz? Ele coloca o barco para o lado direito e para o lado esquerdo. Através do timão, do leme, ele coloca o barco para o lado direito e para o lado esquerdo. Ele desvia dos obstáculos. O Guru é o capitão do barco. Se nós não tivermos um capitão do barco correto, um Guru genuíno, você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai bater num monte de areia. O barco, se bater no monte de areia, ele para. Se ele bater na pedra, ele racha e aí afunda. Então nós temos um Guru genuíno, estão aqui ao meu lado os Gurus genuínos. Nós temos tudo isso e não aproveitamos. Nós não aproveitamos a misericórdia deles. Eles vieram nos dar isso e nós não aproveitamos. Isso é muito, muito triste. As pessoas não aproveitam, a maioria não aproveita a misericórdia que os Gurus vêm dar para nós. Vamos ver se alguém fez algum comentário, alguma pergunta. Por enquanto ainda não. Então vamos cantar a canção Estamos no mês de Kartik, é um mês auspicioso, é o mês que Krishna mais aceita nosso serviço devocional. Ainda estamos em Kartik. Hoje é quarta-feira, sexta-feira é Ekadashi. Vamos fazer o voto de Ekadashi sexta-feira, seguir corretamente a instrução dos gurus da nossa missão, como fazer Ekadashi. E Ekadashi também é uma das práticas importantes na nossa vida devocional. Então, se nós queremos vida devocional adequada, temos que seguir Ekadashi dos 8 aos 88 anos. Isso é uma aula de Silachara Maharaj. Dos 8 aos 88 anos, todos devem fazer Ekadashi. Todos devem seguir o voto de Ekadashi. E o voto de Ekadashi não é somente deixar de comer grãos, é aumentar o serviço devocional, é fazer sadhusanga, é fazer a prática correta naquele dia, mais e mais e mais. Então vamos cantar agora Sila de Kristava, uma canção de Srila Rupa Goswami, glorificando Shrimati Radharani. Radhe Jayo Jayo Madhava Doite, 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 Gokula
Taruni Mandala Mahite, Gokula Taruni Mandala Mahite, Radhe Jai Jayo Madhava Goite, Radhe Jayo Jayo Madhava Goite, Damodara Roti Vardhana Veshe, Damodara Roti Vardhana Veshe, Hari Nishita Vinda Dipineshe, Hari Nishita Vinda Dipineshe, Radhe Jai Jayo Madhava Goite, Radhe Jayo Jayo Madhava Goite, Vishavano Dadi Navashashileke, Vishavano Dadi Navashashileke, Lalita Saki Gunaranita Vishati, Lalita Saki Gunaranita Vishati, Radhe Jai Jayo Madhava Goite, Radhe Jayo Jayo Madhava Goite, Korunam Korumoi Korunavoite, Korunam Korumoi Korunavoite, Samata Samata Vanita Charite, Samata Samata Vanita Charite, Radhe Jai Jayo Madhava Goite, Radhe Jayo Jayo Madhava Goite, Jayo Radhe, 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 Radhe Jai Jayo Madhava Goite, Radhe Jayo Jayo Madhava Goite. Vamos cantar agora o Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Haray Nam Krishna Jadavaya Namah. Hari Harai Nam Krishna Jadavaya Namah. Hari Haray Nam Krishna Jadavaya Namah. Hari Harai Nam Krishna Jadavaya Namah. Jadavaya Madhavaya Krishnavaya Namah. Jadavaya Madhavaya Krishnavaya Namah. Ram Shri Madhusudan. Gopala Govinda Ram Shri Madhusudan. Hari Gopinath Madana Mohan. Hari Govinda Ram Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Nityananda Shri Advaita Chandra. Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda. Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda. Jaya Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha. Jaya Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha. Shiva Gopal Bhatta Das Raghunatha. Shiva Gopal Bhatta Das Raghunatha. Jai Goshai Kuri Charana Banda. Jai Goshai Kuri Charana Banda. Jahan Vete Vignanasa Vistapura. Jahan Vete Vignanasa Vistapura. Jai Goshai Jarmuni Arada. Jai Goshai Jarmuni Arada. Jai
Hari Jobe Gate Kola Baso Hari Gosai Jade Gate Kola Baso Krishna Nitya Lila Korila Bhakta Radha Krishna Nitya Lila Korila Bhakta Arande Gola Hari Krishna Vrindavan 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 Guru Vaishnava Pade Bajai Ama 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 Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Ram Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Gaura Hari, Gaura 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 Hari, Gaura 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 Hari, Jaya Sacinandana, Gaura Hari, Jaya Sacinandana, Gaura Hari, Varamita Jaya Gaura, Varamita Jaya Gaura, Varamita Jaya Gaura, Varamita Jaya Gaura, Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaura Hari Bo, Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaura Hari Bo, 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 Hari Bo. Vamos ver quem participou conosco hoje da transmissão aqui, se tem algum comentário, alguma pergunta. Temos aqui conosco hoje Ishan Krishna Prabhu, Prema Rupa Devidasi, Vijayaksha Prabhu, a Malini Devidasi, o Jorge Luiz Santos conosco, Priya Darshini Devidasi também conosco aqui. São essas pessoas que participaram, pelo menos que se identificaram. Se alguém participou e não quis se identificar, eu agradeço da mesma forma, o Sadhu Sangha, a associação de vocês, devotos e simpatizantes. Então, tenham uma boa noite, até amanhã, às 7 horas da manhã, com o programa da manhã. E Dandavat Pranam a todos.